Então hoje a gente vai conversar sobre radioatividade. O que é a radioatividade? A radioatividade, ela é uma propriedade que alguns átomos possuem de liberar energia sob a forma de partículas para se tornarem outros elementos químicos mais leves e mais estáveis. Eu vou explicar direitinho o que é isso, mas a definição básica é essa. Então, são elementos químicos que não são estáveis, e a gente vai ver o que é estabilidade, tá? E eles liberam partículas, e o ponto mais importante é que eles liberam de forma espontânea. Eles não precisam receber energia para isso. É espontâneo deles. Eles expulsam partículas e quando eles expulsam essas partículas, eles se transformam em outros elementos até chegar em um elemento mais leve e mais estável do que aqueles que eles são mesmo, tá? Pra gente falar sobre radioatividade, a gente tem que contar um pouquinho a história, tá? Os primeiros estudos sobre elementos radioativos começaram com Becquerel. Ele descobriu o urânio, se eu não me engano, tá? O Becquerel é o cara que... Sabe o Becker do laboratório, o vidrinho? Então, é em homenagem a ele. Mas a patrona, a mãe, no caso, né, que normalmente é o pai, né, mas nesse caso é a mãe da radioatividade é a Marie Curie, tá? A Marie Curie, ela foi uma química e física polonesa e ela desenvolveu, junto com o marido dela, que é o Pierre, mas ela foi mais decisiva, ela desenvolveu a maior parte dos estudos sobre radioatividade que a gente teve no começo. Inclusive, o termo radioatividade foi cunhado por ela. O que é cunhado? Inventado, escrito. Ela não existia a palavra radioatividade, foi ela que inventou, tá? Uma mulher maravilhosa. Ela, né, isso foi em 1800 e... deixa eu olhar minha cola. Ela viveu de 1867 a 1934, tá? Então, ela viveu a Primeira Guerra, inclusive, mas não chegou a ver a Segunda. Mas ela fez ciência quando mulher ainda não tinha espaço para estudo, né? Na época dela, ainda hoje em dia, mulher na ciência é um negócio ainda meio com tabu, né? Mas ela estudou quando mulheres não estudavam, porque, né, a sociedade entendia que mulher não precisava estudar. E a Marie Curie, ela é tão maravilhosa que ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 Nobels. Ela ganhou um Nobel de Física e outro de Química. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 Nobels e ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, tá? A outra que acho que ganhou 2 Nobels, acho que foi o Rutherford, eu não tenho certeza, tá? Mas a Marie Curie foi a primeira, linda, maravilhosa. E ela, na verdade, foi vítima dos seus estudos, porque como não se tinha noção, né, sobre a radioatividade, os efeitos da radioatividade, ela manipulava, ela descobriu o rádio e o polônio, tá, os 2 elementos. Ela apoia o polônio em homenagem à Polônia, né, que é onde ela nasceu, e o rádio, eu não lembro por que chama rádio. Black friend, Brent Rambo. Mas ela descobriu os 2 elementos e como ela manipulava muito material radioativo, né, pedra, enfim, ela morreu aos 66 anos de leucemia, que é câncer de medula, que ela adquiriu justamente por manipular os materiais radioativos sem proteção. E é óbvio que não tinha como, porque não tinha como ela saber que o negócio era perigoso, né? E é porque estava em baixa concentração. Enfim, tá? Ela morre em consequência das descobertas dela. Então, o que torna um elemento radioativo? Por que tem coisa que é radioativa e tem coisa que não é radioativa? Tá? A maior parte dos elementos que a gente tem, em geral, na forma natural deles, eles não são radioativos. Mas por que tem elemento radioativo? O que acontece? No núcleo atômico, a gente tem 2 tipos de partículas principais. Tem mais coisa lá, mas a gente não entra nesse assunto agora. São os prótons e os nêutrons, né? Os elétrons estão em volta e no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. O que acontece? A gente já viu que quando você tem partículas de mesma carga, elas tendem a se repelir, elas se afastam. No núcleo, a gente tem muito próton, né? E esses prótons, eles exercem essa força de repulsão, né, de afastamento, de tentar jogar um para fora do outro lá dentro. O que acontece? Então, qual que deveria ser a lógica? O núcleo, ele não deveria ser uma coisinha toda junta, tá? Toda
né? Porque como eles estão se repelindo, a tendência é eles irem um mais longe do outro, os prótons. O que faz, então, o núcleo ficar... A palavra é coeso, tá? Coeso é o que faz o núcleo continuar certinho, fechadinho, né? Não ter dispersão de partícula. É o nêutron. O nêutron, a função dele, ele tem carga neutra, a função dele é equilibrar essas forças de repulsão, tá? Então, é ele que faz com que o núcleo seja estável, com que os prótons que estão ali se organizem de uma forma que o negócio fique razoavelmente estável e ele balanceia. Então, vamos supor, se fosse uma briga, o nêutron é o cara que vai ali para apartar a briga, tá? Existem também outras forças que atuam dentro do núcleo, forças nucleares, que vão ajudar a manter a estabilidade, que são forças fundamentais, da natureza, tá? Tem coisa na física que é porque Deus quis, entendeu? Por que a gravidade é a gravidade? Porque Deus quis, não tem a explicação. Quando uma coisa ela é fundamental, é porque ela é, tá? Então, tem algumas forças que são fundamentais, que elas agem no núcleo para manter ele fechadinho. A questão é, quando o núcleo começa a ficar muito grande, fica difícil de apartar essa briga, tá? As forças que estão dentro do núcleo, elas não conseguem mais manter a estabilidade, ele não consegue mais se sustentar. Então, imagina, por exemplo, que você foi com a sua mãe, com alguém, passear. E ela foi comprando coisas e foi te dando sacolas. Você aguenta carregar sacolas até um certo tanto. Depois de um certo tanto, começa a ficar difícil. Você começa a não conseguir mais carregar aquilo. A tua tendência é acabar soltando. O átomo é a mesma coisa. Conforme vai ficando muito grande o núcleo, tá? Lembrando que assim, o hidrogênio é o menor, né? O chumbo é um dos maiores, é o maior antes de virar radioativo. Conforme vai ficando grande esse núcleo, vai ficando muito difícil de manter essas forças, e aí a tendência do átomo é fazer o quê? Jogar quem está em excesso fora para tentar chegar na estabilidade. E quando ele joga fora, ele vira outra partícula, tá? Outro elemento químico. Então, isso é a radioatividade. O último elemento estável que a gente tem, ou seja, o maior átomo, antes dessa harmonia ser quebrada e ele começar a jogar coisa fora para ficar estável, é o chumbo, tá? Quem é na tabela periódica do chumbo para frente, ele é radioativo. Tem como um átomo antes do chumbo ser radioativo também, tá? Que são os isótopos. Então, o que é o isótopo? O isótopo é assim, você tem, vamos supor, um átomo de carbono. O carbono, ele não é radioativo, mas o carbono 14 é, tá? O isótopo, ele é o mesmo elemento químico, só que com mais próton, tá? Do que o outro. Provavelmente vocês viram isso em química, né? E aí, o que acontece? Então, o carbono 14, ele é usado para fazer datação. Dá para descobrir estimar a idade, por exemplo, de fóssil, de matéria orgânica em geral, usando o carbono 14. É um material radioativo, tá? Tá presente na natureza, mas é tranquilo. A gente tem uma ideia meio errada de radiação, né? A gente acha que radiação é um bagulho super perigoso, e é mesmo, mas é como se fosse, tipo assim, um negócio isolado, e não é? A gente tem radiação o tempo todo no ar, tá? Só que elas estão em doses moderadas, tá? Dentro da banana, a gente tem o potássio 40. O potássio não é radioativo, mas o potássio 40 tá? É a mesma coisa que o potássio, só que ele tem mais próton. Então, como essa regra de um nêutron para um próton fica quebrada, ele fica instável e se torna radioativo. Só que tipo assim, acho que é 1% de potássio 40 que você tem dentro da banana. Você teria que comer 10 milhões de bananas de uma vez só, para ter algum efeito da radiação no corpo, tá? Então, em geral, a gente tem radiação por todo lado, só que tá em doses baixas, então é seguro, é ok. Mas, voltando à ideia, tem como um elemento antes do chumbo ser radioativo, ser instável. Ele é instável quando a quantidade de prótons e de nêutrons não bate, tá? E aí ele vai jogar coisa fora para tentar chegar numa estabilidade, ok? Como eu disse, né, a radiação ela é muito estigmatizada por conta de acidentes graves, né? Incidentes, fatos históricos graves que a gente tem
envolvendo o uso de radiação, né? Então, acidentes nucleares, a gente tem o acidente de Goiânia, que vai ser falado mais pra frente, que é o maior acidente nuclear da história, fora de usinas, tá? É um acidente nuclear que não foi dentro de usina, a bomba atômica, né? Então, ela é muito mal vista, a radioatividade. Porém, bem usada, como qualquer coisa na vida, ela é muito benéfica, tá? Então, além de ser fonte de energia, né, que a gente já falou sobre as usinas nucleares, a gente tem algumas utilidades a gente não tem noção que é algo radioativo, mas tá? O primeiro, que não é tão comum, mas convém falar agora, é a radioesterilização. A radioesterilização, eu vou colocar a palavra escrita, porque é difícil entender, né? Radioesterilização. Ela é a esterilização de materiais usando radioatividade, tá? Então, é emitido radiação, irradia-se um material, mata-se as bactérias e ele fica esterilizado, tá? Aonde isso é usado? É usado, por exemplo, quando você precisa, vamos supor, você tá no hospital e aí você tem que descartar luva, linha, essas coisas, e elas estão contaminadas, então se você descartar direto, ou você queima, só que se você queimar, você gera poluição, né? Uma solução é você irradiar com radiação, porque daí você esteriliza aquele material e dá pra mandar pro descarte apropriado e tudo mais. Ou então você tem alguns materiais que você não pode esquentar, né? Porque o que é feito para esterilizar? Normalmente é posto num aparelho, né? No autoclave pra subir até uma temperatura, os micro-organismos morrem e aí fica estéril. Só que não é tudo que você pode esquentar, né? Aí você usa a radioesterilização. Também é usado em alimento, tá? Você consegue irradiar o alimento e matar, né, se tiver algum micro-organismo. Recentemente, a USP deu para alguns hospitais um rodo esterilizador, tá? Justamente para ajudar na prevenção contra o Covid, tá? Então, para passar no chão do hospital, esteriliza, né? Se tiver Covid ou qualquer outra coisa, ele limpa. Então, é uma limpeza usando radiação. Outro uso que é extremamente importante, a gente não vive sem, é raio-x, tá? O raio-x, ele revolucionou a medicina, porque foi a primeira vez que você conseguia olhar dentro do corpo sem precisar abrir ele. Então, imagina que louco. Hoje em dia, qualquer torçãozinha que você tem, você vai lá no hospital, tira uma chapa, né? Faz um raio-x da região, o médico já vai ver se é uma luxação, se quebrou, se não quebrou. Antes do surgimento do raio-x, que eu não sei o ano que é, mas eu vou pôr em um lugar, antes do surgimento dele, você não tinha essa opção. O médico, ou você abria pra ver, mas eu acho que ninguém fazia isso por causa de fratura, exceto quando a fratura tá na cara, é óbvio que tá quebrado, né? Tipo, tá dobrado no meio. A única opção era você abrir, né? Você ia pela dedução, ou você abria e via o que estava acontecendo, tá? O raio-x, ele é um tipo de radiação e ele usa dentro dele um elemento chamado dentro do aparelho de raio-x tem césio, que é um elemento radioativo, césio 137. E o que acontece? É uma dose muito bem controlada de radiação que a pessoa vai tomar, tá? Então, o aparelho consegue lá regular quanta radiação vai sair, por um espaço de tempo muito curto, então é tranquilo, não é perigoso para a saúde. Tira lá, o que ela faz? A radiação ela bate e ela reflete e aí a máquina interpreta, né, a radiação que passou e a radiação que foi refletida. Então é assim que é formada a imagem do que você está olhando. E tirando, né, quem trabalha com radiologia aposenta mais cedo, porque daí a pessoa está exposta à radiação todo dia, né? Mas do contrário, é algo super seguro. A gente lembra só do uso clínico do raio-x, mas na verdade, em aeroporto, todas as malas passam por raio-x, tá? Porque você precisa ver às vezes o que tem dentro, né? Se tá levando tudo dentro dos conformes, se tá levando uma arma, né? E é o raio-x que vai identificar, você consegue olhar o conteúdo dentro da mala sem precisar violar a mala, abrir, fora que isso levaria muito tempo, né? Tipo, parar, abrir, olhar, se às vezes tem alguma coisa escondida no forro, né? O raio-x pega. Eu já vi também raio-x usado, por exemplo, quando você tem uma múmia.
Então, para não abrir o sarcófago, faz um raio-x e você consegue enxergar o que tá... Sarcófago? Tumba. O lugar onde enterra. Tumba. Não sei, me deu um branco, esqueci o nome. Lugar onde enterra. Pra você olhar, não ter que abrir e tirar a múmia de dentro, né? Você olha Você faz um exame de raio-x e aí você consegue ver tudo, né? Ver dentição, estimar se é homem, se é mulher, porque você vai ver o esqueleto lá dentro, tá? Um outro uso que a gente... esse já não é tão intuitivo, né? Tem os traçadores radioativos. O que é um traçador radioativo? Quando você vai fazer um exame, tipo tomografia, cintilografia, às vezes você toma um contraste. O que é o contraste? O contraste é uma dose pequena de radiação que você vai tomar e ela vai se espalhar por todo o seu corpo. E aí a máquina vai detectar os pontos de acúmulo dessa radiação. E isso vai formar imagens perfeitas do corpo. Então é na mesma linha do raio-x, né? É a praticidade de você conseguir olhar e examinar uma pessoa sem precisar fazer uma cirurgia, tá? Então, principalmente para identificação de tumores, essas coisas, ou, né, laudo de que a pessoa não tem mais algum tumor. A cintilografia é isso, é como se fosse vamos dizer, uma tinta. Então, ela vai pintar você por dentro e a máquina vai pegar essa pintura. Só que é radioativo e depois seu corpo vai eliminar isso e foi tudo ok. Fora isso, a gente tem o uso da radiação na radioterapia, tá? Que é nada mais que o tratamento de câncer, né? Destrói-se as células do câncer usando radiação aplicada ali na região, né? Com bastante sucesso. Basicamente, essa é a introdução sobre radioatividade. Se ficar alguma dúvida, deixa aí. E é isso.